Essa é a nossa terceira aula sobre como aprender alemão de uma forma inteligente e baseado nos ensinamentos da linguística. E hoje o nosso tema é a engenharia da frase alemã. E o que isso significa? Vamos ver? Bom, nas frases em alemão, o verbo é a palavra principal. O verbo é o chefe. E por que eu digo isso? Quando a gente vai construir uma frase, a gente precisa olhar para o verbo e ver quais são as exigências desse verbo. Isso numa palavra mais formal, mais acadêmica, significa valência. Quais são as valências do verbo? E o que isso significa exatamente? Bom, vamos ver aqui no nosso slide. Bom, quando a gente diz que o verbo ele tem exigência, isso significa que quando a gente usa um desses 4 tipos de verbo, ele exige uma certa quantidade de agentes em uma frase. Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. O primeiro exemplo é quando não é necessário nenhum agente na frase. Então, na frase, es regnet, está chovendo, ninguém faz nada. O es, ele é um pronome. Se você sabe inglês, a gente pode comparar o es com o it, com o pronome it. Aqui nessa frase, es regnet, está chovendo, esse es, ele é mais como eu digo, ele é mais um fantoche. Ele está ali só para complementar a frase. Ninguém está realizando nenhuma ação. A gente precisa desse es só para complementar a frase. A gente não pode dizer regnet. A gente sempre tem que dizer es regnet. Mas vocês percebem que não tem nenhuma pessoa, nenhum objeto, simplesmente está chovendo. Então, nesse tipo de verbo, a gente diz que ele não necessita de nenhum agente. Então, ele não precisa de nenhuma valência ele não tem nenhuma exigência, esse verbo. Apesar de eu achar que ele tem sim uma exigência, ele necessita do es, mas formalmente, em todos os cursos em que eu participei, ele diz que o verbo não tem nenhuma exigência, nenhuma valência. O próximo verbo, a gente vai ver depois, nos próximos slides, mais alguns exemplos para ficar mais claro. No segundo tipo de verbo, é necessário um agente. Então, ele tem uma valência. Ele precisa que alguém realize algum tipo de ação para o verbo ficar na frase. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo der Hund schläft. O cachorro dorme. O cachorro está dormindo. Eu escrevi errado. Dormingo. Depois eu arrumo. Só duas observações aqui. Toda vez que vocês não verem algum tipo de acento, tipo aqui no alemão, tá faltando o tio, tá faltando o tio aqui também no não, é porque como o meu computador, ele está
ele é um computador que eu comprei aqui na Áustria, ele não tem o til. Na verdade, ele tem até o til, mas eu não sei como usar. Então, eu escrevi sem til, porque eu esqueci de mudar. Então, ignora a falta de acento e também esse erro de digitação aqui também. E outra observação que eu quero fazer, que é exatamente isso aqui que eu escrevi, no alemão não tem gerúndio. Se você não sabe o que é o gerúndio, gerúndio é essa frase aqui, dormindo, comendo, ou no inglês, she's eating, she's sleeping. Toda vez que alguém está realizando uma ação exatamente naquele momento, no português a gente diz ela está dormindo, ela está comendo, porque aquela ação está acontecendo exatamente naquele momento. No alemão, a gente não tem. Então, se a gente diz que se o cachorro está dormindo nesse momento, a gente escreve no presente, der Hund schläft. Schläft é o presente de schlafen, dormir. E se a gente quer dar mais uma ênfase, é que o cachorro está dormindo agora, a gente pode acrescentar também, por exemplo, a palavra gerade. Isso significa que está acontecendo exatamente nesse momento, ok? Então, no alemão, não tem o gerúndio. O que para mim é muito estranho, porque às vezes eu quero muito dizer que algo está acontecendo exatamente agora, mas se eu só falo o cachorro está dormindo, o cachorro dorme, dá uma impressão que ele sempre dorme, todo mundo dorme todos os dias. Então, para mim, na minha cabeça, quando eu digo o cachorro dorme, ele não significa der Hund schläft, não simboliza exatamente que o cachorro está dormindo agora. Mas, enfim, cada língua tem as suas particularidades. Então, voltando ao assunto principal, esse verbo aqui, ele exige uma pessoa. Então, o cachorro. Ok? Então, existem verbos que não exigem nenhum tipo de agente. Existem verbos que exigem um agente, que é o nosso exemplo aqui é schlaft, schläft, schlafen. E outra coisa, o verbo que exige um agente, ele leva sempre o nominativo. O nominativo, ele significa que a pessoa está realizando a ação. Eu tenho mais exemplos ali na frente para a gente entender isso bem certinho, ok? Aqui é só mais uma introdução mesmo. O terceiro verbo, ele exige dois agentes. Então, se eu digo ich schlage den Ball, eu bato ou eu golpeio a bola. Ou se eu digo ich helfe dir, os verbos schlage und helfen, eles necessitam que alguém faça a ação, mas que alguém ou alguma coisa também receba a ação. Se eu bato, isso quer dizer que eu estou batendo em alguma coisa ou em algo. Então, eu não posso, no português, eu normalmente falo eu bato nela, eu bato nele, eu bato na porta. Eu sempre preciso complementar esse verbo. Ou se eu ajudo, no caso aqui do helfer, eu ajudo
alguém. Então, esses tipos de verbo, eles precisam de dois agentes. Quem realiza a ação e quem recebe a ação, quem é afetado por essa ação. E aqui, o agente, como nessa segunda frase aqui, ele vai sempre no nominativo. E aqui já dificulta um pouquinho, porque existe verbos, que é no caso aqui do schlagen. O complemento, ele vai no acusativo. Eu também coloquei todos os artigos aqui mais na frente para vocês terem uma noção, ok? E, schlagen, ele exige o complemento no acusativo, den Ball. Ball é masculino, então o acusativo o artigo do acusativo masculino definido é den, ok? Mas o verbo helfen, ele exige que o complemento do verbo seja no dativo, ok? Então, esses artigos e esses acusativo... Não. A gente tem os artigos e a gente tem os casos, na verdade. Me desculpa. Os casos, a gente tem o nominativo, o genitivo, acusativo, dativo. A gente tem 4 casos no alemão. Então, existe verbos que exigem o complemento no acusativo e existe verbos que exigem o complemento no dativo. O helfen, ele é um desses verbos que exige o complemento no dativo. A gente pode falar nos vídeos mais futuros mais sobre os casos, tá bom? O último tipo de verbo que tem aqui no meu slide são os verbos que exigem 3 complementos. Vamos ver? Não é difícil, tá, gente? Esse verbo, se eu digo no português, eu dou um presente. Quando eu digo isso, parece que está faltando alguma coisa, não parece? Porque quando eu dou alguma coisa, eu geralmente dou essa coisa para alguém. Então, no alemão é a mesma coisa. Calma, pausa para o café, porque agora são 5:30 da manhã. Eu acordei às 4:30 da manhã para gravar esse vídeo. Então, se esse vídeo for útil de alguma forma, dá um like e deixa o seu comentário e se inscreva nesse canal. Então, tomar um cafezinho para acordar. Mas não esqueçam de dar o like, de se inscreverem nesse canal. Gente, é muito estranho falar, dá um like, se inscreva e comenta, porque é coisa de youtuber, né? Então, como eu decidi virar um youtuber, eu tenho que falar essas coisas. Enfim. Bom, voltando ao verbo. Quando eu dou algo, eu geralmente dou algo a alguém. No alemão, é a mesma coisa. Então, ich gebe dir das Buch. Eu te dou o livro. Então, aqui, ó. Ich, nominativo, ok? Agente realizando a ação. Gebe, o verbo. Dir. Vocês percebem que aqui na palavra, na frase em português, a gente não fala eu dou
você, mas eu te dou o livro. Então, é a mesma coisa. Dia, ele é o pronome do dativo da segunda pessoa do singular. Então, do você, do. Então, eu dou a alguém, para você, eu te dou o livro. Então, ele leva o dativo. Quem recebe alguma coisa é sempre no dativo. E o objeto que está sendo dado, ele é no acusativo, ok? Então, esse tipo de verbo, ele exige três complementos. Três pessoas, três pessoas, três complementos, ok? A pessoa que está realizando a ação, a pessoa que está recebendo algo e a coisa que está sendo dado. No caso aqui, um livro, ok? Então, alguém dá algo para alguém, exige nominativo, acusativo e dativo. Agora vamos ver mais alguns exemplos para ficar um pouco mais claro o que eu acabei de explicar agora, ok? Os verbos que não exigem uma participação real de um agente, que são os fenômenos da natureza. Es regnet, está chovendo. Es schneit, está nevando. Es donnert, está trovejando. O es, ele é apenas para formar a estrutura da frase, ok? Mas ele não quer dizer que esse es está realizando algum tipo de ação. Então, são os verbos que são zero valentes. Eles são impessoais. E agora, os verbos que exigem um complemento, que vai no nominativo. Der Zug fährt, o trem anda. Das Kind fällt, a criança cai. Aqui mais uma... Ups. Eu não coloquei o C cedilha porque eu não tenho no meu computador e eu acabei esquecendo de copiar e colar de alguma página. Mas vocês entendem, né? A criança cai, die Blumen wächst, a flor cresce, der Mann schläft, o homem dorme, die Frau lacht, a mulher ri, das Baby weint, o bebê chora, etwas passiert, alguma coisa acontece. Então, esses tipos de verbo exigem só um complemento, e esse complemento, ele é o agente principal da frase e ele vai sempre no nominativo. Verbos que exigem dois tipos de complemento e pode diferenciar entre o acusativo e o dativo. Então, verbos que exigem complemento nominativo e acusativo. Ich sehe den Hund. Eu vejo o cachorro. Den aqui é no acusativo. Wir hören die Musik. Nós ouvimos a música. Er öffnet die Tür. Ele abre a porta. Ich lese den Text. Eu leio o texto. Todos esses verbos exigem que o complemento no objeto direto seja no acusativo. E os verbos que exigem complemento com nominativo e dativo. Ich helfe dir.
eu te ajudo. Folgt dem Mann. Ah, eu escrevi errado aqui. Ups. Folgt dem Mann significa ele segue o homem e não eu sigo o homem. Ok? Folgt dem Mann. Wir danken der Lehrerin. Nós agradecemos a professora. E das gehört mir. Isso pertence a mim. É importante perceber, e se você conseguir decorar, porque isso pode confundir a gente. Para mim, no início, foi bem confuso. Mas, então, verbos que precisam de 2 complementos, às vezes no acusativo e às vezes no dativo. E o último tipo de verbo, que são os verbos que exigem 3 complementos. E esses complementos são no nominativo, dativo e acusativo. Lembrando, nominativo é quem realiza a ação quem realiza a ação de uma forma não passiva. Então, ele está realmente realizando a ação. Dativo é quem recebe algo. Por exemplo, quando a gente usa o verbo dar, então, quem recebe alguma coisa vai no dativo. E o acusativo é quando a gente usa o verbo dar, por exemplo, é a coisa que está sendo dada. Então, ich gebe dir das Buch. Eu te dou o livro. Então, ich, eu, a nominativo. Dir, quem recebe algo, dativo. E das Buch, o que está sendo dado, acusativo. Eu te dou o livro. Sie schickt ihm eine Nachricht. Ela envia a mensagem para ele. Ihm dativo. E eine Nachricht, uma mensagem. Aqui eu escrevi também errado. Então, ela envia uma mensagem para ele. E por que é uma e não a mensagem? Porque eine é um artigo indefinido, ok? A gente pode falar sobre isso mais tarde. Zeigt mir den Weg. Ele me mostra o caminho. Nominativo. Mir, dativo. Den Weg, acusativo. Então, a estrutura é alguém dá algo para alguém. Ok? Verbos que exigem 3 tipos de complemento e cada complemento vai em um desses casos. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, escreva aqui nos comentários que eu ficarei muito feliz em ajudar. Então, só mais algo. Aqui é uma outra forma de você pensar nesses casos. Então, os 4 casos e os papéis semânticos. Agente, que vai no nominativo, quem inicia a ação. O paciente, quem sofre ou recebe o impacto direto. No caso, se a gente usar a frase eu te dou um livro, então o agente sou eu, o paciente é o livro, ele está recebendo a ação direta de ser dado, e o beneficiário, que é quem recebe o livro, que é no dativo. Como a gente falou no vídeo passado, ou no primeiro vídeo, não consigo me lembrar, no inglês, a ordem das palavras define o papel. Então, the mouse hunts the cat. O rato caça o gato. No alemão, os artigos fazem esse trabalho. Então, o exemplo prático que eu coloquei aqui, der nette Lehrer begrüßt dem neue Schüler. O professor cumprimenta
o aluno, mas se a gente trocar as posições, fica den netten Lehrer begrüßt der neue Schüler. O aluno cumprimenta o professor. O que define exatamente é o artigo, ok? Então, artigo der, nominativo, artigo den, acusativo. Então, mesmo se o den estiver no início da frase, significa que essa pessoa está recebendo a ação e não que ela está realizando a ação. Então, mesmo mudando a ordem, o sentido permanece claro por causa do nominativo, der, e do acusativo, den. Esqueci de colocar um parênteses aqui. Aqui eu não escrevi isso, mas eu vou já falar. Aqui, quando a gente usa o... Cadê? Aqui. Vou explicar essa parte usando os artigos. Vocês podem ver que os artigos masculino, eles se diferem em todos os casos. Então, nominativo der, acusativo den, dativo dem e genitivo des. Então, aqui nessa frase, der nette Lehrer begrüßt den neuen Schüler, a gente consegue realmente ver quem está realizando a ação e quem está recebendo a ação. No caso do feminino, a gente é mais difícil perceber, porque no nominativo é die e no acusativo também é die. Então, quando você tem uma frase com os dois agentes no feminino, vamos escrever aqui. Calma. Die nette Lehrerin begrüßt die neue Schülerin. Então, aqui, e se a gente escrever die neue Schülerin begrüßt die nette Lehrerin? Então, aqui já fica um pouquinho mais confuso, porque os dois... Então, a professora legal cumprimenta a aluna nova e a aluna nova cumprimenta a professora legal. Aqui já é mais difícil para você perceber quem está realmente cumprimentando quem, porque os dois aqui precisam do die. Então, fica um pouquinho mais difícil, ok? Mas, no caso do masculino, aqui se difere der, den. E no feminino, die und die, ok? Então, os artigos definidos der, den, dem, des. Feminino, die, der, neutro, das, dem, des, e o plural de, den, der. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui editando a terceira aula e eu percebi que eu falei uma grande besteira. Eu disse que em relação aos artigos definidos, plural, são sempre iguais. E, na verdade, o que eu quis dizer é que o plural, o artigo plural, ele é igual sempre no nominativo e no acusativo, independente se a palavra é masculina, feminina ou neutra, ok? Mas no dativo é den e no genitivo
é dia. Infelizmente, a minha cabeça ficou ali na frente. Eu preciso ainda ajeitar algumas coisas técnicas, mas só para fazer esse disclaimer que não é sempre que o plural, o artigo plural é igual, tá bom? Então, vamos voltar para a aula agora. O plural, ele vai ser sempre esse aqui, independente se é masculino, feminino ou neutro. Então, o plural é sempre igual, independente se a palavra é no masculino, no feminino e no neutro, ok? É bem diferente do português porque se eu falo o professor, os professores, a professora, as professoras, ok? Então, plural permanece sempre igual. E eu não comentei ainda, eu não sei se você sabe, mas no alemão, como também no latim, a gente tem três genders. Como fala genders? Esqueci. A gente tem 3 tipos de... esqueci a palavra. Geschlecht. Gender. Enfim, se você conhece a palavra gender em inglês, você vai me entender. A gente tem o masculino, o feminino e o neutro. Aqui são os artigos indefinidos. Os artigos definidos em português é o, a, os, as, ok? É quando a gente está se referindo a alguma coisa que a gente sabe o que é ou que já foi mencionado antes. Por exemplo, se eu falo a frase, eu escrevi uma carta para ela, aí a pessoa com quem eu tô falando, como ela já sabe que eu tô falando de uma carta, ela vai perguntar assim para mim: ah, e ela gostou da carta? Quando eu já mencionei alguma coisa, então quando essa coisa ela é mencionada mais uma vez, a gente não usa mais o artigo indefinido, a gente usa o artigo definido porque a gente já sabe o que está sendo falado. Gente, é muito difícil fazer uma aula dessa porque é difícil ter voz para tudo isso. Eu nunca imaginei que falar tanto, que fazer uma aula seria tão difícil para voz. Enfim, escolhi ser youtuber, então vamos em frente. Artigos indefinidos é o masculino, ein, einen, einem, eines, feminino, eine, einer, einer, e o neutro, ein, einem, eines. E, diferentemente do português, no alemão a gente não tem artigos indefinidos no plural. Então, os artigos indefinidos no português são deixa eu pensar. Eu comprei umas balas. Está certo isso? Eu comprei uns carros. Acho que eu posso falar isso, né? Eu acho que sim. No alemão, não existe o artigo indefinido plural no alemão, ok? Só o artigo definido. Gente, infelizmente, a gente tem que decorar isso aqui tudo, ok? Mas não se assuste, fica tranquilo, porque você não precisa fazer isso de um dia para o outro. Para mim, demorou alguns meses até eu conseguir decorar tudo isso. Isso aqui também. E até hoje eu cometo muitos erros, então fica tranquilo. Depois de 6 anos estudando alemão e morando na Áustria, eu ainda cometo muitos erros, então não vai ser de um dia para o outro que você vai decorar tudo isso. E outra coisa muito importante de ser comentado aqui é que o artigo das coisas, ele não segue a lógica do português. Então, o exemplo clássico que eu gosto de usar é, no português, a gente diz a lua e o sol. No alemão, é o contrário. Então, no alemão, se fala o lua e a sol. Então, a lógica
dos artigos nas palavras não seguem a lógica do português. Para mim, é a parte mais difícil, porque eu nunca sei qual é o artigo para se usar em uma palavra. Eu tenho muita dificuldade para saber qual é o artigo certo de uma palavra e eu troco muito. Às vezes eu coloco numa frase inteira só o artigo definido de e acabo que cometo muitos erros, porque se você não sabe o artigo de uma palavra, você vai sim cometer muitos erros, mas as pessoas vão te entender, tá bom? Mas, como diz o meu marido, isso é uma das coisas, saber o artigo das palavras é uma das coisas que te diferenciam e que mostram que você realmente sabe a língua e que faz você falar de uma forma mais bonita, digamos assim, mais correta. Mas não se preocupa porque, gente, isso aqui é bem difícil. Bem difícil mesmo decorar absolutamente todas as palavras de uma língua e saber o artigo dela. Então, fica tranquilo se você cometer erros, tá bom? Então, tenta decorar isso aqui com calma. Eu vou tentar trazer algum vídeo sobre estratégias de como alguém pode aprender aprender os artigos de uma forma mais eficaz, mas eu ainda preciso descobrir essa estratégia porque ela não tem não tem uma lógica por trás dizendo, ok, isso é feminino, isso é masculino ou isso é neutro. A gente vai falar sobre isso mais em algum próximo vídeo, tá bom? Ordem das palavras e tópico. O primeiro lugar da frase alemã é o lugar de honra, o tópico. Você pode colocar o tempo, o lugar ou o objeto lá para dar ênfase. O que eu quero dizer com isso? Na frase Ich lerne heute Deutsch in der Bibliothek. Eu estudo hoje alemão na biblioteca. Se eu colocar o heute, que significa hoje, ele vai dar ênfase, foco na palavra hoje. Eu quero dar ênfase que hoje eu vou estudar na biblioteca. Se eu colocar o in der Bibliothek no início da frase, eu quero dar foco no lugar. Então, é na biblioteca que eu vou estudar hoje alemão. E se eu colocar o Deutsch no início da frase, eu quero dar ênfase que eu vou estudar alemão. Eu vou dar um foco no que eu estou aprendendo nessa frase. Então, Deutsch, Deutsch. Não matemática, não química, não qualquer outra coisa. Deutsch lerne ich heute in der Bibliothek. Mas cuidado, não é qualquer palavra que pode ir sozinha no início da frase. Só os blocos que formam uma unidade de sentido. Então, eu não posso colocar só biblioteca. Eu tenho que colocar in der Bibliothek, ok? São esse grupo de palavras que precisam ficar fixos juntos em uma frase. Agora, vamos praticar. A ideia aqui é treinar. O exercício é: identifique o verbo e veja quantos ganchos ou quantos complementos ele tem. E identifique quem faz a ação, identifique quem recebe a ação e reconheça o caso, ok? Então, exercício 1, der Hund schläft. Eu vou ler a frase,
eu vou te dar alguns segundos para pensar e a gente vai resolver juntos, ok? Então, quantos ganchos? Der Hund schläft. O que você acha? Se você precisa de mais tempo para pensar, pausa o vídeo, responde e depois volta, tá bom? Der Hund schläft. A gente percebe aqui que schläft precisa de só um complemento. Der Hund. Então, der Hund está realizando a ação. Ninguém está recebendo a ação, porque eu não preciso dizer que eu estou dormindo alguém. Então, poderia, no caso, em português, dizer que eu estou dormindo com alguém, mas nesse caso aqui, ele não precisa de nenhum complemento. Isso é uma coisa importante. Alguns verbos, que no caso aqui, schlafen, que é dormir, ele pode ser um verbo que precisa só de um complemento, mas às vezes ele precisa de mais complementos, que no caso, eu durmo ou eu durmo com alguém. Então, esse com alguém, ele também é um complemento. Então, ele não é fixo. Pode variar, tá bom? Der Hund é o nominativo. B. Ich sehe den Mann. O que você acha? Alguns segundinhos para você pensar. Então, ich, nominativo, den, acusativo. Então, eu realizo a ação e quem recebe a ação é o homem, den Mann. Terceiro, die Frau hilft dem Kind. O que vocês acham? Die Frau é o sujeito da frase, ela está realizando a ação, nominativo. Hilft, ele precisa de um complemento no dativo. Kind, dem, das Kind, que é no nominativo, então no dativo fica dem Kind. E a última, er gibt seiner Schwester das Buch. Então, er, nominativo, gibt precisa então de 3 complementos, que é o er, seiner Schwester, que é quem está recebendo o livro, então dativo, e das Buch, acusativo, quem está recebendo a ação diretamente. E exercício número 2, as frases são um pouquinho mais compridas. Der Lehrer erklärt dem Schüler die Grammatik. O professor explica a gramática para os alunos. O que vocês acham? Quem é o nominativo? Quem é o acusativo? E quem é o dativo? Porque quando eu uso o verbo erklärt, eu explico algo a alguém. Então, der Lehrer, nominativo, den Schüler é plural, dativo, e die Grammatik, acusativo feminino. Próxima frase. Das Kind findet den Ball. Quando a criança acha a bola. Então, quando eu acho alguma coisa. Então, precisa de 2 complementos. Das Kind, nominativo. E a bola, den Ball, acusativo. Der Mann folgt der Frau. A gente viu que o homem segue a mulher. Então, a gente viu que esse verbo aqui, folgen, ele precisa de um complemento, um dos complementos no dativo.
Então, dativo dativo de, do feminino é der. Então, der Mann, acusativo, der Frau, dativo. E a última frase, ich schicke meinem Freund eine Nachricht. Eu mando uma mensagem para o meu amigo. Então, se eu mando alguma coisa para alguém. Ich é nominativo, meinem Freund, dativo. E eine Nachricht, uma mensagem, acusativo. Eu espero que tenha realmente ficado claro para vocês. Bom, um lembrete aqui, e eu preciso também desse lembrete para mim mesma, porque cometer erros na declinação é normal. Na fase turbulenta da aprendizagem, ok? E o sistema de casos é a parte que os alunos levam mais tempo para dominar. É o último estágio na escala de aquisição. Se vocês viram os meus vídeos passados, vocês viram que existe uma fase, que existe um estágio de aquisição, que a gente precisa aprender passo a passo, existe uma ordem natural de aprendizagem. Então, o sistema de caso é uma das últimas partes. Então, por ser essa uma das últimas partes, é normal que o aluno cometa erros. Não estressa, fica tranquilo que cometer erros não é um problema, ok? Isso demonstra que você está aprendendo, que você está se esforçando e que é isso, não é a sua primeira língua. No português, a gente também comete tantos erros, ok? Bom, muito obrigada por assistir até aqui, até o final. Se você ainda tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima e obrigada. Tchau!